professor Alfredo Mata, História da Bahia, vai falar sobre a Bahia republicana. De certa forma, no início do período republicano, foi uma espécie de nada mudou. Porque, afinal de contas, o que foi a República? Lá no nosso material, a gente vai entender que a República foi uma espécie de golpe, que foi a culminância de um projeto de um novo Estado moderno e de uma tendência a uma hegemonia burguesa no Brasil. Mas essa hegemonia burguesa, estava de fato em São Paulo e não em outros estados da federação. E isso significou que enquanto São Paulo se modernizou, enquanto São Paulo ganhava espaço e de fato passou a situar-se na dimensão de hegemonia inquestionável diante dos outros estados brasileiros, outros estados permaneceram com uma forma de vida muito parecida com o que existia antes. Então, os primeiros anos da República na Bahia foram anos de uma espécie de sobrevivência do Império, não é? Embora o regime já fosse republicano, embora o imperador já não governasse mais, mas a República na Bahia continuava sendo resultado de infinitos e variados conchavos existentes entre senhores, coronéis poderosos, em torno de nomes de prestígio e uma política baseada em prestígio. Mas, se a gente for analisar bem o que foi a Bahia na República até hoje, talvez a gente possa dividir em 5 estágios. O primeiro estágio, a primeira etapa, do início até mais ou menos 1912, foi uma etapa em que, na verdade, nada mudou. Era como se a Bahia não tivesse entrado na República. De fato, é nesse período que acontece, por exemplo, a Revolta de Canudos. A primeira fase da Bahia, tirando modernizações que ocorreram na própria capital, praticamente em nada fazia diferente a Bahia republicana da Bahia imperial e mesmo da Bahia colonial. Essa seria uma segunda fase da Bahia republicana, entre 12 e 30, quando os coronéis e a velha aristocracia senhorial começaram a combater uma modernidade que, ainda com dificuldades, avançava e procurava tomar seu lugar. Em 12, Seabra, um governador importante da Bahia, fez as primeiras mudanças. É com Seabra que o Diário Oficial é criado. E com o Diário Oficial, passamos a depender da capital, do governo, para fazer com que as coisas fossem autorizadas. Desta forma, os senhores, pela primeira vez em 400 anos de história, perdiam algum poder. Quer dizer, se alguém fosse tomar posse de um cargo de intendente, de prefeito, de delegado no interior, precisava ser publicado no Diário Oficial. Seabra, de certa forma, é um interventor em nome da modernização que o Marechal Hermes da Fonseca fazia no Brasil a partir do Rio de Janeiro. É um avanço da sociedade burguesa, é um avanço da cidadania burguesa, mesmo sobre uma Bahia que resistia a essa modernidade e a este avanço. Avanço este que contou com grande resistência, porque assim que Seabra perdeu algum prestígio e algum poder advindo do Rio, os coronéis da Bahia se rebelaram contra ele, e é dessa época a famosa revolta de Horácio de Matos e de seus quase 3.000 jagunços, que por pouco não atacaram Salvador, que foi salva por uma articulação com o governo federal. A terceira fase foi o golpe definitivo desta modernidade capitalista. Com o golpe de Vargas em 30, a Bahia não tem mais para onde escapar.
ou ela passa a ser dominada por um projeto burguês, nacionalista, paulista, comandado pelo próprio varguismo, ou ela vai ter que se adequar a influências de multinacionais, principalmente norte-americanas, inglesas e francesas, que no decorrer do período venceram a Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria até de abrir um parênteses para falar da Segunda Guerra Mundial na Bahia. A Bahia foi talvez o estado que mais sofreu na guerra. O navio Baipendi foi torpedeado por submarinos alemães e existiram cerca de 350 mortos. Foi um verdadeiro assassinato racista dos alemães, que inclusive contam os poucos sobreviventes subiram no convés do submarino para fazer galhofa, anedota com os mulatos que morriam. A Bahia foi um dos estados que mais chamou e que mais clamou pela declaração de guerra contra a Alemanha nazista. Esses elementos, essa situação, não escondia o que estava acontecendo em termos de modernidade. Os anos 30 são anos onde a modernidade vai ganhar espaço. 30 e 40. E onde os coronéis da Bahia inteira, mesmo não deixando de existir, vão perder aquela força que tinham antes e a capacidade de determinar o futuro como política de Estado. A prova disso é a prisão, aliás, o assassinato do próprio Horácio de Matos, um dos coronéis que mais aterrorizava a Bahia no período anterior. E a morte de Lampião, o fim do seu bando, que era tão temido e defendido pelos coronéis. Estava evidenciado que o poder dos coronéis estava caindo. Uma quarta fase de poder na Bahia pode ser identificado como a industrialização, que foi produzida a partir dos anos 50. A descoberta de petróleo alguns anos antes, no Recôncavo, provocou uma certa corrida para o ouro negro, o que tornava impossível que a Bahia não saísse da periferia do capital para o centro. É desta forma que, a partir da refinaria de Landulfo Alves em 50, do Centro Industrial de Aratu e do Polo Petroquímico, se multiplica a industrialização da Bahia, a criação da UFBA, de teatro, de cinema, de TV. Esse é o momento de maior modernização, construção de estradas, de aeroportos, de centros industriais no interior, em Barreiras, Feira de Santana, Alagoinhas, em todas essas cidades. A última fase, eu acho que pode ser identificada com o início da operação do Polo Petroquímico. É quando a Bahia se torna mais moderna do que senhorial. Acontece a modernização, mas a Bahia prossegue, desta vez imersa em falta de estrutura, em uma pobreza que se reflete nas favelas e na periferia das cidades, inclusive do interior, já que não é acompanhada essa modernidade de um projeto social que favoreça o desenvolvimento das comunidades. A avaliação igual aos outros blocos. O fórum é o principal, a prova é sobre o fórum, e eu reforço o seminário que eu já falei antes, como um momento de participação dos estudantes na comunidade e na troca de informação entre os polos. Tá? Nesse caso, além do livro de minha autoria, eu aconselho a leitura dos livros de Consuelo Novaes Sampaio sobre a República na Bahia. No mais, espero que a matéria tenha sido produtiva, que vocês entendam mais sobre a terra de vocês, a partir da qual a gente propõe a entender a dos outros, né? Entender nossa terra é mais importante que a dos outros. E eu estou sempre disponível para dúvidas e diálogos. Obrigado.